Louvado seja Deus pela vida das nossas crianças em nossas igrejas. Pai, mãe, se tem uma missão que Deus leva muito a sério, que nós tenhamos que fazê-la com todo o nosso empenho, é apresentar Deus às crianças e elas ao Senhor. Nós podemos dar tudo para os nossos filhos, mas se nós não apresentarmos ela a Deus, infelizmente nós falhamos. Louvado seja Deus pela sua vida, pai, pela sua vida, mãe, que apresenta a Deus todos os dias, não só na igreja, mas dentro do seu lar, amém? O nosso rei, ele chegou. O nosso rei, ele está presente na minha e na sua vida. Hoje nós veremos um texto que fala muito ao meu e ao seu coração. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, no livro de Hebreus, no capítulo 1. Hoje nós veremos dos versos 1 até o verso de número 4. O verdadeiro significado do Natal. Abra sua Bíblia, Hebreus 1, de 1 até o verso de número 4. Acompanhe comigo a leitura. Diz assim a palavra de Deus: no passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras nesses últimos dias. Porém, Ele nos falou pelo Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas e por meio de quem também fez o universo. Ele é o resplendor da sua glória e a representação exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tornando-se superior aos anjos, ao ponto de herdar um nome mais excelente do que eles. Até aqui, abaixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e amado Pai, nesse momento, Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e nós clamamos, Deus, a ação do Teu Santo Espírito no nosso meio. Abra nosso coração, Deus, abra nosso entendimento, para que as verdades contidas aqui, Deus, fale profundamente conosco. Transforme, Deus, a nossa vida, transforme o nosso interior. Que nós possamos sair daqui essa noite, Pai, bem melhores do que nós entramos. Obrigado pelo privilégio, Deus, que nós temos em poder Te servir. Essa oração, Pai, que nós fazemos, não fazemos os nossos méritos, fazemos o nome santo, precioso e poderoso de Jesus. Amém. Esta semana nós estamos celebrando o Natal de Jesus Cristo. E muitas pessoas, elas se perguntam, inclusive eu me perguntei diversas vezes ao longo da minha vida, se Cristo ele nasceu mesmo no dia 25 de dezembro. Criou-se uma mística global em torno dessa data, onde famílias se reúnem, as diferenças são aparentemente perdoadas entre si, há muita comida, há muita bebida, há muita festa. Uma data emblemática, mas uma data imprecisa. No dia 25 de dezembro não pode ser o dia exato do nascimento de Jesus. A Bíblia nos dá muitas indicações sobre isso. Os textos nos dizem que o nascimento de Jesus teria sido 5 anos antes do nosso atual calendário. O calendário que eu e você temos em casa, no nosso celular, o calendário gregoriano. No capítulo 1 do Evangelho de Lucas, nos diz que João Batista, o mesmo que batizou Jesus lá no Jordão, tinha um parentesco com ele por intermédio de sua mãe, Maria, que por sua vez tinha um certo grau próximo com parentesco com Isabel, mãe de João Batista. E o nascimento de João Batista também foi anunciado pelo anjo Gabriel. O anúncio foi feito ao seu pai, o sacerdote Zacarias, que ministrava no templo do Senhor, sendo que o nascimento de João Batista se deu no mês de setembro. A Bíblia também nos diz no capítulo 1 de Lucas, que João Batista era 6 meses mais velho, digamos, que o seu primo. Portanto, a data mais provável que Jesus tenha nascido, irmãos, foi no mês de março. 5 anos antes da contagem do calendário gregoriano, a qual eu e você seguimos hoje. E a Bíblia ela reforça esse argumento por outras passagens também.
Como por exemplo no capítulo 2 de Lucas, quando o anjo do Senhor aparece para os pastores no campo. Os pastores estavam pastoreando o rebanho à noite, o que torna impossível se fosse em dezembro, porque a região de Belém, o frio e a neve cobre tudo por lá até os dias de hoje. A fonte histórica, meus irmãos, mais provável que atribui a data de 25 de dezembro ao nascimento de Jesus, é devido a uma festa romana chamada Saturnália, que foi estabelecida pelo Império Romano, quando Aureliano, em 273 depois de Cristo, onde comemorava-se o nascimento do deus Saturno. Da semente de uma mulher saía o deus romano. Por isso eles associaram o nascimento de Jesus. E as duas histórias se fundiram no imaginário popular e estende-se até os dias de hoje. E é claro que com uma conotação hoje totalmente diferente. Meus irmãos, mas isso é apenas uma curiosidade relacionada à festa em que o mundo todo celebra no dia 25 de dezembro. Porém, segundo as Escrituras, Cristo, Ele não nasceu nessa data. Mas isso não tem tanta importância. O que realmente importa é que o Salvador, Ele veio ao mundo. E isso é motivo de toda a nossa gratidão. Amém, igreja? Toda a nossa gratidão. E a grande pergunta que perpetua através dos tempos é: o rei chegou, mas quem que é esse rei? Quem que é esse Jesus que nós comemoramos no Natal? A quem nós estamos celebrando nessa semana? Quem é esse personagem que dividiu a contagem do tempo em antes e depois dele? Quem é esse que é o centro de toda a história, o centro de toda a eternidade, da Bíblia, o centro da igreja, o centro da minha e da sua vida? Quem é o nosso rei? Essa noite, irmãos, eu gostaria de trazer à nossa memória que aquele menino que nasceu envolto em panos simplórios, deitado numa manjedoura, ele cresce em estatura e em conhecimento diante dos homens. Ele cresce em total submissão a seus pais. Cresce em meio a discussões com os doutores da sua juventude. Aquele que cresce em meio a trabalhos manuais na humilde carpintaria de seu pai, lá em Nazaré. Aquele que por toda parte por onde andou apenas fez o bem, libertando aqueles a quem o diabo oprimia, curando leprosos, paralíticos, curando cegos, mudos, aqueles que ressuscitou os mortos. Aquele que morreu numa cruz, aquele que foi sepultado, aquele que ressuscitou dos mortos e ascendeu aos céus, onde está sentado à destra de Deus Pai, em sua majestade e poder. Nesta noite é esse é o Senhor Jesus Cristo, a qual nós adoramos e celebramos. Meus irmãos, esse texto a qual nós acabamos de ler, ele nos apresenta 10 características desse Senhor do Natal. Eu gostaria de ver com os irmãos uma a uma. Por isso eu peço, irmão, mantenha a sua Bíblia aberta, não feche ela não. Em primeiro lugar, vemos que Jesus é a própria voz de Deus no meu e no seu coração. Leia comigo novamente o versículo número 1. No passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras. Meus amados, a primeira verdade que nós vemos aqui nesse verso é que Deus, Ele é um ser pessoal. Pois Deus fala, Deus se comunica, Ele se revela, seja na criação, seja na minha e na sua consciência, através da sua palavra. E agora, por último, Deus se revela no seu Filho. Deus, Ele falou muitas vezes, de diversas maneiras. No passado, Deus falou aos pais da fé. E também revelava a sua vontade através de quem? Dos profetas.
Mas agora, Deus fala ao meu e ao seu coração pelo seu Filho amado. E aqui eu gostaria que você prestasse muita atenção. Muita atenção. A última voz de Deus ao meu e ao seu coração é pelo Filho. A última. A última. O Filho, na verdade, ele é um mensageiro de Deus, mas ele também, ele é a própria mensagem. O Filho, conforme profetizava, vinha a ser o próprio conteúdo da profecia. Ele sendo o sacerdote supremo, sendo ele também o próprio sacrifício. Como o Rei dos Reis, mas também como um servo. Por ele, toda a voz de Deus é revelada, é transmitida, como semente nas mãos do semeador, diretamente no solo do meu e do seu coração. A última voz de Deus a toda existência humana se faz em Jesus Cristo. E aqui nos abre uma pergunta crucial. Crucial. Como nós escaparemos da justiça de Deus se não lhe der ouvidos? Por isso que ele sempre diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça. Essa é a última oportunidade dada por Deus. Amém, igreja? Amém, igreja? A última. A última. Em segundo lugar, vemos que Jesus, ele é o próprio Filho de Deus. Lê comigo o versículo 2. Acompanhe comigo a leitura. Nestes últimos dias, porém, ele nos falou pelo Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem também fez o universo. Meus irmãos, olhem novamente para o seu texto aí. Olha de novo e repare como está escrito o início da palavra filho. Dá uma olhada aí. Está com letra maiúscula ou minúscula? Maiúscula, né? Esse filho, ele é diferente do conceito humano, a qual eu e você conhecemos. Talvez você pode estar pensando assim: tá, mas eu também sou filho de Deus. Sim. Isso é outra verdade se você é um crente em Cristo. Portanto, se nós e Jesus somos filhos de Deus, o que nos difere dele? Meus irmãos, as Escrituras nos diz que Jesus é o Filho eternamente gerado. Eternamente gerado de Deus. E o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Vamos tentar entender um pouquinho isso daqui? Vamos lá. Imaginem comigo, em meio à eternidade, quando não havia céus, quando não havia terra, quando não havia um corpo celeste sequer, quando não havia anjos, quando não havia eu, você, ou tudo que nós conhecemos, ou seja, resumia-se a nada. Havia apenas o Pai, o Filho e o Espírito, reunidos em conselho, na forma da Santa Trindade. Três pessoas distintas em apenas uma essência. Então Deus, ele decide o quê? Presentear o Filho com um povo santo, um povo escolhido, mas ainda inexistentes fisicamente. Então, pelo poder da sua voz, há a criação de tudo: o universo, os céus, a terra, os mares e tudo que neles há. Deus cria o homem, mas esse cai em desgraça. Então o Filho se destitui da sua glória eterna, do seu poder, ele se faz carne, habita entre nós para nos trazer a remissão. E também a esse povo, causado pela queda desse primeiro homem. O povo a qual foi presenteado pelo Pai. O Filho então assume o papel de total submissão para o cumprimento desse grandioso projeto de redenção. João 3,16 diz assim: quando ele entrou no mundo, ele entrou como unigênito de Deus,
Ou seja, o único Filho de Deus. Mas agora, estando no mundo para morrer por nós, e ressuscitar para nos redimir da queda do pecado. Agora a Bíblia nos diz em João 1, versículo 12: mas todos os que, para nos redimir da queda, todos os que receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. Portanto, irmãos, o Filho, ele entra no mundo como unigênito, como Filho único. E quando ele retorna aos céus, ele volta como primogênito, como primeiro filho. Porque todos agora nós temos mais filhos na família de Deus. Filhos que procedem, não de um, mas de todos os povos, línguas e nações. Todo aquele que nele crê, torne-se parte da família de Deus. Então ele adentra novamente aos céus, como primogênito, o primogênito. E nós em seguida também entraremos, como os demais filhos. Filhos da graça e filhos do amor de Deus, amém, igreja? Filhos da graça e do amor de Deus. Essa é a diferença entre a nossa filiação e a filiação de Jesus com o Pai. Em terceiro lugar, a outra verdade que o verso 2 nos traz, é que Jesus, o primogênito, agora, entre muitos, ele é o herdeiro de todas as coisas. Todas as coisas, não só de algumas. Ou seja, tudo o que é do Pai, agora pertence ao Filho. E agora, o herdeiro de todas as coisas nos dá o privilégio de sermos co-herdeiros com Ele. Conforme diz Hebreus 8,17, presta atenção. Se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Que privilégio, irmãos! Que privilégio! Tudo que pertence ao Pai, agora pertence ao Filho. E tudo que pertence ao Filho, eu e você, e todo aquele que nele crê, nós poderemos desfrutar disso. Meu irmão, minha irmã, por isso que todo cristão, ele deve se alegrar, mesmo em situações muito difíceis na vida. Mesmo diante de privações, de lutas, de dificuldades, alegrem-se. Pois eu e você, nós somos as pessoas mais ricas de todo o universo. Amém, igreja? Mais rica de todo o universo. E Deus vem falando isso incessantemente através da sua palavra. E por falar em universo, em quarto lugar e ainda no verso 2, além de herdeiro de todas as coisas, a Bíblia nos diz que o universo, tudo que conhecemos, se fez por meio dele. Quem é o nosso rei? É o Criador de tudo que há. O profeta Isaías sabia que aquela criança que foi posta naquela humilde manjedoura é o Criador do universo. Olha o que ele disse no capítulo 21, de 12 a 15 do seu livro, presta atenção. Quem mediu as águas com a concha da mão? Quem mediu a extensão dos céus como um palmo? Quem recolheu o pó da terra numa medida e pesou aos montes com pesos e as colinas em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor ou lhe ensinou como conselheiro? A quem ele pediu conselho para lhe dar entendimento e lhe mostrar o caminho da justiça? Quem lhe ensinou conhecimento e lhe mostrou o caminho do entendimento? Para ele, as nações são como gotas em balde, como o pó das balanças. Ele considera as ilhas como um grãozinho. Meus irmãos, por isso Jesus é chamado Verbo que se fez carne. Pois por meio da sua palavra, tudo se fez. Haja luz, e a luz se fez. Haja céus, e os céus se fizeram. Haja terra, haja mares, e tudo que nele há, e tudo se fez. Esse
Esse é o nosso Rei. Esse é o nosso Jesus do Natal. Aquele que merece toda a honra, toda a glória e todo o nosso louvor. Amém, igreja? Toda a honra, toda a glória e todo o nosso louvor. Em quinto lugar, quem é esse Rei? Quem que é esse Rei? Lê novamente comigo o versículo número 3. Ele é o resplendor da sua glória e a representação exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Quando você ouve, ele é o resplendor da sua glória, a glória de Deus, o que isso significa? Meus irmãos, a glória de Deus é a soma de todos os atributos de Deus de forma plena e de forma completa. Deus possui os atributos que nenhum outro ser possui, seja no plano material ou no espiritual. Veja só os atributos incomunicáveis de Deus. Ele é autoexistente, Ele é infinito, Ele é imenso, eterno, imutável, onipotente, onisciente, onipresente, transcendente. Deus, Ele é soberano, e somente Ele é assim. E agora os atributos comunicáveis, aquele a qual eu e você percebemos a boa mão de Deus. Deus é bom. Deus é bom? Deus é bom. Deus é fiel. Deus, Ele é justo. Deus, Ele é misericordioso, compassivo, perdoador, verdadeiro, galardoador daqueles que o amam. E o texto nos diz que Jesus, Ele resplandece tudo isso. A somatória de todos os atributos de Deus, o Deus da glória, Jesus é a luz que faz brilhar todos os atributos do nosso Deus. Esse é o nosso Rei. Esse é o Rei que chegou. Esse é o Rei do Natal. Em sexto lugar, quem é esse Rei? Continua a leitura comigo do verso 3. Acompanhe a leitura. E a representação exata do seu ser. Até aqui. Quem é Deus? A Bíblia nos diz que Deus, Ele é simplesmente indefinível. Sabe por quê? Porque qualquer definição que eu e você conhecemos ou tentaremos fazer sobre Deus não chega nem ao estrado dos seus pés. Não chega. Não chega. Pode pensar, pode imaginar. Deus é muito, mas muito maior do que tudo o que Ele criou. Mesmo eu e você, aquele que aceitou Cristo como o único e suficiente Salvador, já estando na glória, na eternidade, jamais conseguiremos esgotar as possíveis definições sobre quem é o nosso Deus. Estaremos lá sempre o que? Aprendendo, adorando, nos alegrando, sem conseguir compreender de fato Deus na sua totalidade. E Deus sabe, irmão, da minha e da sua limitação. Deus sabe. Então Deus, na sua perfeição, o que Ele faz? Ele nos dá o Filho, Jesus Cristo, que é a expressão exata do seu ser, a interpretação precisa do Pai. Você quer conhecer a Deus? Você quer de fato conhecer a Deus? Olhe para Cristo, olhe para Jesus. O Evangelho de João, capítulo 14, de 8 a 9, Filipe, ele faz um pedido a Cristo. Então Filipe lhe diz: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Filipe, Filipe, há quanto tempo eu estou convosco, e ainda não me conheces? Quem vê a mim, vê ao Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai, Filipe? Você quer conhecer o amor de Deus?
Olhe para Jesus. Você quer conhecer a graça, a beleza, o poder de Deus? Olhe para Jesus. É esse o Rei que nós adoramos no Natal. Amém, igreja? É esse, não há nenhum outro. Em sétimo lugar, quem é o Jesus do Natal? Continua a leitura comigo do verso 3. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Até aqui. Meus irmãos, o universo foi criado por meio do Filho. E Ele não só criou, como também sustenta tudo o que há. Eu tenho uma pessoa muito, muito querida, da minha família, que é uma doutora bem experimentada na área de saúde. E ela é uma pessoa que ela é adepta ao esoterismo. Eu ouvi da boca dela diversas vezes: você quer alguma coisa? Você quer realmente alguma coisa? Pede para o universo. Pede para o universo que ele te dará. Pede para o universo porque ele conspirará a seu favor. Quantos de nós já não ouvimos isso? E isso, irmãos, me entristeceu muito. Pois não só ela, como muitas e muitas pessoas se curvam à criação e não ao Criador. Que apesar do seu equívoco, mesmo assim, é agraciada por Deus, pelo Criador e não pelo que foi criado. Quer um exemplo disso? Aconteceu aqui em Junquerópolis ontem. Fim de tarde. O que aconteceu aqui fim de tarde ontem? Uma chuva. Uma chuva. Que cai na casa do servo e também cai na casa do ímpio. Isso é graça. Se eu e você, nós compomos o universo que foi criado, quem você acha, irmão, que sustenta tudo isso daí em ordem? Quem você acha que ouve a minha e a sua oração? Quem você acha que provê a minha e a sua necessidade? Quem é que sabe tudo que acontece dentro do meu e do seu coração? Você pode esconder tudo. Do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos. De Deus não. De Deus não. Quem você acha que intervém na sua vida? Porque Deus intervém na minha e na sua vida. Quem você acha que responde quando você clama a Deus? Pela vida de um filho, pela vida de um pai, de uma esposa, do marido. Quem você acha que ouve o seu clamor? Jesus Cristo, o Emanuel, pois Ele se mantém presente no meio de nós. Amém, igreja? Esse é o Jesus do Natal. Uma simples ave não cai no chão, não cai em terra. Nem mesmo os fios da minha e da sua cabeça vêm ao chão, sem que Ele determine. É Ele quem provê, é Ele quem sustenta. É Ele quem provê e é Ele quem sustenta a minha e a sua fé. Nós não temos condições de produzir fé. Até isso é Deus quem faz. Até isso é Deus quem faz. Esse é o Jesus, esse é o Rei que nós estamos engrandecendo hoje. E dia 25 o mundo inteiro irá comemorar. Esse. Em oitavo lugar, quem que é esse Jesus que nós celebramos no Natal? Olha novamente para o verso 3 comigo, acompanhe comigo a leitura. E tendo feito a purificação dos pecados, até aqui. Meus irmãos, quando o anjo ele aparece para José, pai de Jesus, diz a ele assim, ó: não temas. Receba Maria como sua esposa, pois o filho que ela carrega em seu ventre se chamará Jesus e irá redimir o seu povo de todos os seus pecados. Quando Jesus
junto com Tiago e com João, eles sobem a um monte para ter um encontro com Moisés e Elias, no episódio da transfiguração, que eu creio que você deva ter lido já no Evangelho. Ali eles falam sobre a partida de Jesus para onde? Para Jerusalém, onde ela haveria de morrer. A discussão ali é Jesus caminhando para o Calvário. A ligação entre essas duas passagens é Jesus, ele é concebido por obra do Espírito, nasce puro, santo, sem pecado algum, mas destinado a morrer pelo meu e pelo seu pecado, para que eu e você pudéssemos ser purificados pelo sacrifício dele, pelo sangue dele. Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus, ele nasceu para morrer. E sabe por quem? Por mim e por você, irmão. Quem é o Rei? Quem é o Cristo? Quem é o Jesus do Natal? Aquele que veio para dar a vida no meio do seu lugar. Em nono lugar, no verso 3 ainda, acompanhe comigo a leitura. Assentou-se à direita da majestade nas alturas. Até aqui. O Jesus que celebramos o Natal é o Jesus, irmãos, entronizado. É o Jesus que reina. É o Jesus que está sentado à destra do Pai. Esse é o Jesus que nós comemoramos no Natal. E o que ele faz lá? Intercede por mim e por você. Ele é o único, preste atenção nisso, ele é o único que intercede por mim e por você diante de Deus. Ele é o nosso justo advogado. É Ele que nos justifica dos nossos pecados diante de Deus. E mais ninguém é o que a Escritura nos diz. Só há um intercessor, que é Jesus Cristo. Amém, igreja? É Ele quem governa o universo, é Ele quem governa a igreja, é Ele quem governa as nossas vidas. As rédeas da história estão em suas mãos. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Porque se estivesse na minha e na sua, nós estávamos perdidos. Perdidos. E em 10º e último lugar, quem é o Rei que chegou? É aquele que recebe o nome maior, acima de todos os nomes. Lê novamente comigo o verso 4. Tornando-se superior aos anjos, ao ponto de herdar um nome mais excelente do que eles. Meus irmãos, vamos lá. Quando um pai ele é importante, o filho, ele herda essa importância através do quê? Nome do pai, não é? Pode olhar aí, ó, na sociedade. Presta atenção. Efésios 1, de 15 a 23, preste atenção. Por isso também eu, tendo ouvido falar da fé no Senhor Jesus que há entre vós, e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que Deus, o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual é a esperança do chamado que Ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a atuação da força do seu poder, que atuou em Cristo Jesus, ressuscitando Ele dos mortos e fazendo-o sentar à direita nos céus, muito acima de principado, autoridade, poder, domínio e todo nome que possa ser pronunciado, não só nessa era, mas também na vindoura. Também sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés,
para que seja a cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja, aquele que é o corpo, a plenitude daquele que preenche tudo em todas as coisas. Amém, irmãos? Esse é o rei que chegou. Esse é o Jesus que nós adoramos no Natal. O Rei dos Reis, o Criador de tudo, sustentador de tudo que há, o nosso Deus, o nosso Rei. Um Rei que se destituiu da sua glória, da sua majestade e poder, para que eu e você pudéssemos alcançar a misericórdia de Deus. Aquele que apesar de nós, que apesar de mim e de você, nos amou primeiro e se entregou no nosso lugar. O nosso Rei soberano, a quem somente nós renderemos toda a honra, toda a glória e poder. Portanto, alegrem-se os povos, o nosso Rei, Ele já chegou. Amém, igreja? O nosso Rei, Ele já chegou.